Passando para lembrar que esse vídeo não representa a opinião nem os pensamentos da igreja, mas são a minha opinião sobre assuntos relevantes e às vezes até mesmo controversos, que eu acho que são importantes serem falados por membros da igreja. Eu quero começar o vídeo de hoje com uma história, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu quero dar um pouco de contexto. Eu já me mudei muito, seja de bairro, de cidade, de país. O ponto é, eu já tive vários bispos, e a história que eu vou contar tem a ver com um bispo. Agora, se você foi o meu bispo e está assistindo esse vídeo, talvez nem seja sobre você, então não se preocupe. Então vamos para a história. Quando eu era mais novo, eu participei de uma atividade que foi organizada pelo bispado para os jovens. Nessa atividade, os jovens foram organizados num círculo e o bispo, estando no meio desse círculo, trazia certos assuntos e pedia para os jovens então levantarem a mão para expressar a opinião deles. Então, fosse a opinião X, então levantassem a mão, ou então a opinião Y, levantavam a mão. Beleza, até aí tudo bem. Mas aí teve um assunto, que na verdade vai ser o assunto desse vídeo, que gerou um pouco de estranheza, vamos dizer. O bispo ele perguntou: devemos, como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, apoiar, incentivar a comunidade e os movimentos LGBTQ+. Os jovens eles ficaram um tanto quanto confusos. Ele disse então: quem acha que sim, levanta a mão. E aí, relutante, alguns estavam pensando, levanta a mão ou não? E o bispo tinha levantado a mão. De início eu pensei, o bispo levantou a mão porque ele vai levantar a mão quando disser as duas opções. Mas ele ficou com a mão erguida, os jovens vendo isso levantaram a mão também, alguns, não todos, mas a maioria. E depois então ele perguntou, quem acha que não deve apoiar e incentivar? E aí eu levantei a mão. Meu pai estava junto, nós dois levantamos a mão. E talvez um ou outro jovem. Como meu pai também sempre foi de liderança, ou então respeitado pelos jovens e pelos adultos, aquela situação ficou um pouco tensa, não entre o bispo e o meu pai, mas porque os jovens não sabiam o que deveria ser a opinião deles. E então, esse bispo começou a expressar a sua opinião, dizendo que deveríamos, como membros da igreja, apoiar a comunidade e os movimentos LGBTQI+. Porém, quando o bispo terminou de falar, eu disse que eu não concordava. Ele, felizmente, foi muito aberto em perguntar o porquê. Então eu e o meu pai sendo muito melhor em explicar as coisas do que eu, então expressou o motivo pelo qual nós não devemos apoiar, nem mesmo participar ou incentivar tais atitudes. E até hoje eu faço uma comparação. Quando as pessoas me perguntam por que eu não apoio nem incentivo, eu digo que é por causa que eu também não apoio nem incentivo a fornicação, o adultério, a masturbação, a visualização de pornografia, a pedofilia, e assim por diante. Agora, eu coloquei nos meus stories do Instagram que possivelmente as pessoas não iam gostar do que eu ia falar hoje. E talvez vocês estejam achando um pouco duro. Se vocês não estiverem achando duro, perfeito, maravilha. Mas se vocês estiverem achando duro, eu só quero dizer o seguinte. Essa é a minha opinião. Depois, eu vou relatar a opinião da igreja, para que vocês possam saber o que a igreja fala sobre isso. Mas a minha opinião é que
esse pecado é um pecado sexual, assim como o pecado de quebrar a lei da castidade, homem e mulher, antes do casamento. É tão ruim quanto um homem ter relação sexual com uma mulher casada que não seja sua esposa, ou então o contrário. Assim também é tão errado quanto a pedofilia. É tão errado quanto, e eu aqui acrescento um exemplo um pouco mais claro, que é tão errado quanto apoiar e incentivar a pornografia e a masturbação. Imaginem o seguinte por um momento. Imaginem se tanto homens quanto mulheres começassem a levantar bandeiras e fizessem protestos, tudo isso apoiando e em prol da normalização de fazer algo que claramente faz mal, prejudica não somente o indivíduo, mas as famílias. Agora, um outro exemplo muito claro é, na mesma linha, nós começarmos a erguer bandeiras e fazer marchas defendendo, apoiando a pedofilia. Algo que todos sabemos que está errado, mas que, se vocês estiverem prestando atenção, aos poucos está sendo plantado como sendo algo aceitável e que não é errado. Mas, para Deus, esses pecados continuam sendo pecados. Agora, existe uma diferença entre o fato que Deus abomina o pecado e que Ele ama o pecador. Se você é uma pessoa que sofre ou tem dificuldades com qualquer um desses pecados, e eu não estou focando somente na homossexualidade ou no sentimento pelas pessoas do mesmo sexo, mas se você é uma pessoa que tem dificuldade com fornicação, com adultério, com pornografia, com masturbação, o Senhor continua amando vocês. E eu os incentivo a buscarem saber por si próprios que Deus os ama. Porém, Ele não pode simplesmente dizer, porque eu os amo, vocês podem entrar no meu reino, vocês podem entrar no reino celestial. Vocês podem vir habitar com meu Pai. Não. Ele não pode. Assim como um pai ou uma mãe que ama o filho que cometeu algum erro, eles não podem, ou não deveriam, passar a mão na cabeça do filho ou filha e dizer, tá tudo bem. Digamos, o filho ou a filha destruiu o carro da família. Os pais não vão dizer, tá tudo bem, nós vamos cobrir isso e você nunca vai ter que ficar de castigo ou pagar pelo conserto do carro e nem muito menos reconstituir aquilo que você fez outra pessoa sofrer. Não é assim. E se tem sido assim ultimamente, é porque as pessoas elas têm se desviado dos caminhos do Senhor e passado a adotar filosofias dos homens. E que muito claramente tem provado ser a destruição de comunidades, de famílias, de indivíduos. Agora, voltando para a história, lembrem que eu comentei que os jovens, eles ficaram em dúvida, eles não sabiam o que pensar. E esses são os cordeiros, eles são as ovelhas. E muitas vezes nós temos bispos, e eu coloquei bispos, mas podem ser líderes, seja líder dos jovens, seja o presidente da estaca, que às vezes acabam agindo como lobos. Estou chamando os líderes de lobos? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos tomar cuidado para não sermos lobos, que acabam introduzindo doutrinas falsas. Agora, só algo que me veio à mente é que quando nós moramos em alguns estados do Brasil, os meus pais, quando chamados para a posição de liderança na igreja, sempre trouxeram a importância de utilizar os manuais da igreja, de se ler, estudar, compreender os manuais da igreja e de segui-los, porque eles são revelação, eles são as palavras de Cristo para a igreja restaurada dele na face da terra nesses últimos dias. Elas não foram escritas por homens. Porém,
Em muitas ocasiões, as pessoas diziam: ah, esse manual aí dos americanos, porque isso não funciona aqui. Aqui é do nosso jeito. ou então eles diziam: Ah, esse manual aí dos gaúchos, aqui não é o Rio Grande do Sul. Não é assim que funciona. quando nós falamos isso, nós estamos então criando a igreja de homens. Nós estamos agindo de acordo com os preceitos de homens e não de acordo com os preceitos pré-estabelecidos por Deus. E existe um perigo desses líderes levarem muitas pessoas, muitas ovelhas, a se afastarem. Culpa das ovelhas? Não. Culpa dos líderes. E o Senhor um dia vai pedir um relato sobre o que fizeram com o chamado que o Senhor deu para eles de alimentar e fortalecer as suas ovelhas. Mas então, o que o Manual Geral de Instruções fala sobre esse assunto? De acordo com o Manual Geral de Instruções, capítulo 38, Normas e Diretrizes da Igreja, 38.6.15, Atração por pessoas do mesmo sexo e comportamento homossexual. A Igreja incentiva as famílias e os membros a demonstrar compreensão, amor e respeito às pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo sexo. Os mandamentos de Deus proíbem todos os comportamentos que não sejam castos, tanto heterossexuais quanto homossexuais. Os líderes da Igreja aconselham os membros que violaram a lei da castidade, ajudando-os a ter um claro entendimento da fé em Jesus Cristo e de sua expiação, do processo do arrependimento e do propósito da vida na terra. O comportamento incompatível com a lei da castidade pode ser motivo para a realização de um conselho de condição de membro. Sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado. Os membros que têm esses sentimentos e não os desenvolvem ou agem de acordo com eles estão vivendo de acordo com o plano do Pai Celestial para seus filhos e com a doutrina da Igreja. Os líderes os apoiam e os incentivam em sua determinação de viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Todos os membros que guardarem seus convênios receberão todas as bênçãos prometidas na eternidade. Como nós vimos no manual, nós não apoiamos e nem incentivamos. No entanto, nós demonstramos amor e respeito por essas pessoas. E demonstrar amor e respeito não é equivalente a incentivar ou apoiar. Eu acho interessante que nós lemos no manual que não é pecado ter o sentimento. O pecado é agir. Aí está o pecado. Agora, quando nós andamos dentro do círculo, e aqueles que já foram para o templo entendem o que eu estou dizendo, dentro do que for circunscrito, não há problema, não há pecado. Agora, agir sobre isso, buscar isso, e aqui está algo tênue. Às vezes, nós pensamos que isso é só agir com uma pessoa, mas aí eu volto para o que eu comentei antes. Pornografia e masturbação são fatores que as pessoas cometem esses pecados, tanto para aqueles que são hétero, quanto para aqueles que são homo. Essas duas atitudes são pecados. Estou livre disso? Estamos livres disso? Não, nós somos suscetíveis ao pecado. Sou eu perfeito e estou aqui falando porque sou perfeito? Não. Na verdade, eu dependo muito dele. Dependo muito de Jesus Cristo. Assim como todos dependem dele para superar as fraquezas do homem natural, da carne. Então, que nós possamos demonstrar o amor verdadeiro, aquele que está pronto para estender a mão para ajudar a pessoa a se elevar para o nível que Deus quer que ela, que eu, que todos nós andemos, que é no nível do caminho celestial, que nos levará a recompensas, a compreensão de por que nós passamos por tantas dificuldades e com certos espinhos na carne. E então
Ao viver de forma celestial, recebemos as bênçãos celestiais. Se você conhece alguém que não sabe bem a posição que deveria ter sobre isso, compartilhe esse vídeo. E se você teve o sentimento de compartilhar com alguém, não com a intenção de apontar o dedo, mas de ajudar, eu incentivo a compartilhar, para que seja uma forma de fortalecer, de nos aproximar, não de mim e não de homens, mas de Cristo, que nos ama e que nos chama para vir e andar nos caminhos dele. Para finalizar, eu gostaria de passar um breve trecho do discurso do Elder Holland. Venha como você é, um pai amoroso diz a cada um de nós. Mas ele acrescenta, não planeje ficar como você está. Podemos sorrir e nos lembrar de que Deus está determinado a fazer de nós mais do que pensamos ser capazes. Nesse grande oratório que é plano dele, para nossa exaltação, que possamos humildemente seguir sua batuta e continuar a praticar as canções que não compreendemos, até que consigamos oferecer louvor ao grande Rei. Em nome de Jesus Cristo. Amém.